Olá, boa noite. Começa mais uma edição do programa Agrodebate, o programa que de segunda a sexta-feira debate o agronegócio para você, nosso querido amigo e amiga telespectadores que nos acompanham. A partir de agora, 1 hora de informação, de debate, de conversa, de análise, de projeção de mercado para você ficar, claro, muito bem informado por aqui. Então, seja bem-vindo. É o Agrodebate que está no ar e que traz como os principais destaques do programa desta terça-feira, dia 8 de abril, os números da safra 2024-2025 que começam a ficar mais claros nesse período de finalização de colheita. E há, claro, uma expectativa de uma super safra, pelo menos para o estado de Mato Grosso, que inclusive traz números que são inclusive surpreendentes. Além de uma média estadual que ficou aí de 66,26 sacas por hectare, com o aumento da área plantada sendo um valor mínimo aí, um valor irrisório, e que a gente vê aí, então, portanto, aumento nesses números da colheita. O que é que se deve? A que se deve esses bons números? Vamos conversar sobre isso, sobre como isso pode impulsionar o agronegócio e cada vez mais esses números que vêm surpreendendo a todos nós. A gente também vai falar sobre o custo na produção de etanol de milho que caiu. Enquanto isso, o custo para cana aumentou quando se trata de etanol usando cana. Aumentou. Um aumentou, outro reduziu. O milho, de fato, é a bola da vez. A gente tem falado isso por aqui quase que diariamente, então vamos trazer mais uma vez o milho para o nosso debate, que vai mostrar essa vantagem competitiva. E a cana? O que é que vai virar com a cana daqui para frente? Será que ela vai entrar em extinção? O que é que acontece? E me fez até lembrar do Eike Batista com a supercana. Será que vai dar certo a supercana do Eike Batista? Enfim, vamos discutir sobre tudo isso mais um pouco, e também como que a inteligência artificial no agronegócio pode ajudar, inclusive dentro das usinas de etanol de milho. Isso porque um risco, claro, porque a gente está falando de produção de um biocombustível, algo que pode queimar. Imagina o prejuízo que um incêndio em uma fábrica de biocombustível pode gerar. A inteligência artificial pode ajudar a resolver este que pode ser um problema. Será que a inteligência artificial vai conseguir ajudar aí até na detecção de possíveis incêndios? Para colaborar no debate de hoje, ele que é especialista em negócios, o seu Bianco faz parte da nossa bancada digital. Seja bem-vindo mais uma vez, seu Bianco. E nos assuntos de hoje, como estava falando aí, a inteligência artificial, o senhor que é um fã de tecnologias, novas tecnologias, vem enxergando cada vez mais esse cenário. A inteligência artificial agora pode avisar antes mesmo do incêndio acontecer. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Jossan, obrigado pelo convite. Boa noite a todos que nos assistem. Essa inteligência artificial aí é espetacular, porque ela vai com sensores de fumaça, com detectores que já provam e mostram que elevou a quantia de calor. É a maneira de você já reduzir, já prevenir. Então isso já é um aviso, e automaticamente, antes que ocorra um incêndio, você pode ver aonde é que está tendo esse possível defeito e automaticamente já ir e prevenir e evitar que que tenha tido um prejuízo muito maior, né? A gente está falando aí de prejuízo mesmo, de economia. Vamos tratar esses e outros assuntos. Então, no programa de hoje, eu faço o convite para o nosso querido e amigo telespectador. Vamos debater o agronegócio? Meus amigos e amigas, nosso primeiro assunto de hoje, antes de falarmos de inteligência artificial e também milho e outras informações, a gente vai falar, o seu Bianco inclusive falou agora de prejuízos, né? Vamos falar também de prejuízos no agronegócio por conta da interdição da rodovia federal BR-163, uma interdição realizada aí por povos indígenas e que durou praticamente 2 semanas e que trouxe um prejuízo, seu Bianco, estimado de 70 mil toneladas de grãos
por dia que deixaram de circular nessa rodovia que é uma região de escoamento da safra para chegar a portos do norte, para que a gente consiga de fato aí levar para outros lugares do mundo. E uma nota divulgada pela ProSoja Brasil, em conjunto com a Biov e com a Associação de Terminais Portuários Privados, trouxe esse número, que esse impedimento dessa circulação do embarque nos portos, por conta dessa interdição da BR-63 no estado do Pará, impediu cerca de 70 mil toneladas de grãos por dia, o que corresponde diariamente a quase 30 milhões de dólares em produtos, quando a gente está falando só do agronegócio, de grãos, fora outros problemas que isso também conseguiu gerar. Essa paralisação feita por indígenas aconteceu do dia 25 de março, aí foi liberado na noite de ontem pelos indígenas Munduruku, lá no Pará. E a pedida deles, o grande X da questão para eles fazerem essa paralisação é aquele marco temporal que a gente já discutiu por aqui, que só para dar uma resumida também para o nosso telespectador, é aquela uma tese jurídica que gira em torno das propriedades dos índios. No final das contas, o homem branco chegou aqui e com a Constituição, lá em outubro de 88, de repente demarcou algumas localidades. E os indígenas, o que é que eles tinham? Todo o território brasileiro, parte daquilo, o marco temporal ele gira em torno disso. E o grande X da questão dos Munduruku era chamar a atenção. E conseguiram chamar a atenção, teve ministro aí que falou de marcar uma reunião junto com eles, inclusive foi uma das líderes aí dessa paralisação, divulgou um vídeo, né? Ela estava sempre nas redes sociais aí mantendo todo mundo atualizado sobre a revolta deles. Mas, seu Bianco, o X da questão para nós é o prejuízo que isso causa, né? Eu fiz um cálculo que, segundo essa nota conjunta que envolve a ProSoja Brasil, são 70 mil toneladas de grãos por dia. Se a gente faz vezes 14 dias, isso dá 980 mil toneladas, ou seja, quase 1 milhão de toneladas que deixaram de circular diariamente. O que a gente consegue entender disso, na tua opinião, seu Bianco? Foi escolhido o produtor rural ou aquela trading que tem esse grão que seria levado para os portos, para aquela região, quando souberam dessa greve, mudaram a rota e começaram a levar para outro lugar? O que é que aconteceu? Ia-se pelo mesmo destino e fez com que encarecesse o frete, já que o caminhoneiro ficar 2 semanas parado na rodovia vai gerar um acréscimo financeiro gigantesco nessas produções aí. Jossan, para a gente entender um pouco melhor, os índios encontraram esse local estrategicamente. Eles quiseram isso daí justamente para colocar em confronto produtores rurais e índios, em virtude dessa reunião que o ministro Gilmar Mendes tem marcado. O ministro Gilmar Mendes quer uma reunião de conciliação para se encontrar um meio que se decida tudo aquilo que a Constituição já decidiu lá em 1988. Quando foi feita a Constituição em 1988, colocou-se que isso seria um marco de tudo que houvesse anterior a essa Constituição e posterior a isso. Então, os produtores rurais hoje alegam que, até 1988, todas as terras indígenas que estavam demarcadas até aquele momento, se mantém isso. Os índios dizem que eles têm direitos a expandir mais. Isso estaria na mesa do ministro Gilmar Mendes para decidir. E ele não quis dar um canetaço e ele quis, então, ele começou a dizer que poderia se fazer uma reunião de conciliação. Os índios quiseram fazer uma pré-reunião com ele não marcou. E aí, então, eles começaram e fizeram essa greve justamente para
que estava principalmente para mostrar aos produtores rurais que eles tinham ou pelo menos causar prejuízo para os produtores, para que o ministro pudesse dar atenção a eles. O ministro, então, parece-me que marcou uma pré-reunião com eles agora, ainda no mês de abril, para pelo menos decidir isso. Só que o agro não abre mão de que o que foi escrito na Constituição, ou determinado na Constituição, deve ser mantido. Aí o Supremo é que vai decidir, né? E essa é uma discussão, inclusive, que ela não deve terminar agora, não. Ela, inclusive, ao que parece, ela só está começando essa discussão. Esse início do ministro Gilmar Mendes convidar eles para uma reunião, parece que é só o começo. Se a gente começa a olhar para trás um pouquinho, em 2023, o Supremo Tribunal Federal, ele rejeitou o marco temporal. Em contrapartida, o Congresso aprovou uma lei estabelecendo o marco temporal e aí criou um conflito entre os próprios poderes. A gente tem o Supremo Tribunal falando que isso não é legal e nós temos o Congresso Nacional falando que sim, é legal. Então a gente está vendo aí um conflito, a gente não está conseguindo encontrar um consenso porque é uma discussão que ela não é objetiva, ela é subjetiva. Não é igual uma questão numa prova que a gente vai lá, é A, B, C, D ou todas as alternativas anteriores. Não funciona, a gente tem que fazer uma análise de tudo isso. E olhando de uma maneira macro, a gente consegue entender que os indígenas tinham, sim, de fato, os seus direitos, e a gente também consegue entender que o produtor rural, como o senhor mencionou agora, desde a promulgação da Constituição em 88, ele tem essa segurança jurídica de que o que é dele e ninguém vai tirar. E aí, o que é que a gente faz daqui para frente? Na sua opinião, qual que seria uma alternativa para resolver isso? Ou também não é tão simples assim da gente resolver? É muito dificultoso, porém, você veja bem, se o Congresso Nacional decidiu, esse Congresso Nacional, ele tem em torno aí de 70%, 80%, 90% dos votos da população brasileira, porque ele decidiu, não sei por quantos votos, mas todos esses deputados e senadores votaram de que vale o marco temporal. Já o STF, aí, os ministros que decidiram são quantos? São 11 ministros, então é 11 pessoas que decidiram, e essas pessoas, elas foram eleitas por quem ou como que foram. Os ministros foram nomeados. Eu acho que o direito dos congressistas é maior do que os nomeados pelo Supremo. Porém, você falou muito bem, são duas casas e as duas casas entram em conflito, são conflitos de ideias, então isso vai levar uma discussão muito longe, muito acalorada ainda. Isso pode, inclusive, gerar até mesmo uma recessão no agronegócio, porque o produtor rural que ele tem a sua propriedade e que faça divisa com áreas demarcadas para povos indígenas, ele pode viver uma insegurança jurídica. Ou será que compensa ele fazer um investimento? Ou devo fazer um investimento? Ou o senhor acredita que isso também não possa acontecer, que por enquanto os investimentos eles vão acontecer, o setor vai continuar do mesmo jeito? Ou existe esse medo, essa insegurança jurídica que é o que resume tudo isso? Existem muitas áreas perto das áreas indígenas que estão nesse processo de que os índios alegam que existe o direito de expansão e existem produtores brancos trabalhando nelas. Porém, há muitas áreas que eles alegam assim, ou que estão nesse determinado momento embargados, que não se deixa nenhuma nem outra. Nós mesmos já discutimos aqui que existe ONGs ou muitas pessoas que vão lá nessas áreas de expansão e plotam lá artigos indígenas dizendo que aquilo que ali naquela determinada área morou ou teve diversos inúmeros indígenas ali dentro. Então,
quando você vê isso que acontece dentro do próprio Brasil, que tem brasileiros lutando contra o próprio Brasil ou contra propriamente quem produz, aí você fica sem saber qual é o direito de decisão de cada uma dessas pessoas. Muito bem. Bom, a manifestação, então, como eu disse, ela teve início no dia 25 de março, que foi véspera da retomada das audiências de conciliação do STF, que visam discutir esse anteprojeto de lei elaborado pelo ministro Gilmar Mendes. A proposta dele, considerada ilegítima pelo movimento indígena, pretende substituir a Lei 14.701 de 2023, que institui a tese ruralista do marco temporal, segundo a qual os indígenas só podem ter demarcadas as terras ocupadas por eles até 1988. É uma discussão que deve demorar. A gente deve ainda ver muito isso em mídia, a gente deve ver muito essa discussão ainda, mas um fato a gente precisa, e essa decisão do Gilmar Mendes talvez tenha sido, neste momento, a melhor coisa a se fazer. Vamos chamar para uma reunião para que eles possam liberar, para que a gente possa evitar um prejuízo maior, porque, como a gente também já falou muitas vezes por aqui, é uma cadeia, e se a gente segura essa produção, é prejuízo em cima de prejuízo. Vai virando uma bola de neve, né, seu Bianco? Eu sou muito contra esses bloqueios. Por quê? Você não prejudica somente o agro ou somente quem está ali. Você prejudica o caminhoneiro, que ele tinha uma viagem marcada para voltar. É prejuízos enormes para isso. Você prejudica qualquer uma outra pessoa que está levando um medicamento ou indo alguém para um hospital. Então, eu sou muito contra essas atitudes radicais. Se eles já tinham, o ministro Gilmar Mendes, eu acho que só colocou panos quentes em cima para que abrisse a rodovia agora. Porque se eles já tinham tentado reuniões com o ministro e não conseguido, aí por que é que então agora ele vai aceitar de receber uma comissão lá? Simplesmente para que seja desobstruída a BR e que se prejudique menos pessoas. Então, no meu entender, a obstrução, o direito de ir e vir, nunca pode ser superior a esses direitos que os indígenas estão alegando. Mas, ao mesmo tempo, também não estou aqui para defender ninguém, e sim porque sempre a gente tem que prezar para que a lei seja cumprida, né? A greve também é um direito de todos nós, né? Mas também o direito de ir e vir. E aí são, enfim, direitos em cima de direitos que a gente não sabe. São direitos conflitantes. Direitos conflitantes, muito bem falado. Mas o documento desses indígenas, ele diz que, abre aspas, estamos aqui porque já fizemos de tudo para ser ouvidos pelos ministros e pelo Estado. Não tivemos resposta. Infelizmente, eles só ouvem quando são incomodados. Foram isso que falaram eles. Bom, o grande problema é que os ministros... O grande problema é que os ministros não foram incomodados em nada com esse bloqueio. Quem foi incomodado foram os produtores rurais. Que muitas vezes tem que enfrentar até conflitos civis, né? Pessoais, guerras e ameaças e assim vai. A gente não sabe de muita história, que a gente sabe nos bastidores aí, mas a grande massa não sabe de muitas histórias que são, inclusive, chocantes, né? Seu Bianco, seguimos aqui com a nossa programação e a gente faz um breve intervalo comercial para, no próximo bloco, a gente voltar a falar de Donald Trump. Eu queria a sua opinião, seu Bianco, porque a notícia da vez é o assessor da Casa Branca está incentivando países a abordar o presidente americano Donald Trump com ofertas para reduzir tarefa. Será que está dando o braço a torcer, mas está usando outros como massa de manobra? Eu quero a tua resposta. No próximo bloco, a gente faz o nosso primeiro intervalo, que é rápido, e voltamos já.
Agrodebate de volta, meus amigos e amigas. Obrigado pela sua companhia, que continua conosco. Está curioso para saber, né, a opinião de Donald Trump. A gente também está aqui se perguntando, e eu acho que eu já sei até a resposta do seu Bianco, que é especialista em negócios e participa conosco no programa de hoje, assim como todos os outros dias aqui, né, seu Bianco? Chega por aqui, porque a minha pergunta, voltamos a falar de Donald Trump, né, que não tem como. A notícia da vez é que nessa segunda-feira o assessor econômico da Casa Branca, ele começou a incentivar outros países que esperam escapar aí das altas taxas tarifárias, que não é o caso de China, que a gente já sabe que está num verdadeiro conflito. Taxa de lá, taxa de cá, eu te dou uma taxa, eu te dou outra taxa de volta. Ou seja, não estamos falando de China. Se tem alguém que não está na mira aqui, é a China. Que está a fim de escapar dessas altas taxas tarifárias dos Estados Unidos, a fazer ofertas a Donald Trump. A gente já veio discutindo há dias por aqui que depois que Donald Trump começou de fato a anunciar suas tarifas, veio-se as análises, as projeções de uma recessão para os Estados Unidos, do próprio consumidor americano ser o primeiro e o mais afetado com essas tarifas, já que os preços nos produtos devem aumentar, é a primeira coisa que vai aumentar nos Estados Unidos com essas tarifas entrando em prática. Bom, e aí a gente vê essa movimentação, e o senhor já havia falado que, e nós em uma conversa já tínhamos discutido, que a possibilidade era de que Donald Trump poderia ter se arrependido. Não estamos falando em especulação de ele ter se arrependido de fato, não é isso. É porque as notícias elas tomaram uma proporção que mostrou que essa talvez não era a melhor alternativa para os Estados Unidos. Ou seja, ele quer algo que seja ruim assim para o seu país, ele pode não querer. Então ele poderia, na cabeça dele, estar pensando que aquela já não era uma boa notícia, mas ele, com o bom poderio dele e sem uma chance alguma de dar o braço a torcer, manteve a sua opinião. Será que com essa nova notícia aí desse assessor da Casa Branca incentivando países a fazer ofertas para reduzir, já não é mais um indício da nossa opinião de que Donald Trump possa estar arrependido desse tarifaço, seu Bianco? Sua opinião? Tem, Jussan, tem muito a ver, e é justamente isso. As ações do Trump, ela foi muito alta, né? Talvez ele tenha ido com muito sede ao pote, e as contrapartidas, os contra-ataques dos outros países estão gerando muito problema para ele mesmo. Então é aconselhável que se faça um meio termo, é aconselhável que alguns países não sejam taxados tanto. Por quê? Porque o prejuízo interno para os próprios Estados Unidos será muito grande. Então, o Trump, o que é que está fazendo? Ele, tanto é que esse assessor ele falou que o Trump é um cara muito flexível. Não sei na ideia de quem que ele falou isso. Parece aquele pai que mandou o filho ir negociar, que estava querendo vender o negócio, e daí falou, olha, você vai lá, você pede pelo carro 100 mil reais, porém, se o cara pichinchar, você pode deixar por 70. Aí o menino já chegou lá no cara e falou, meu pai falou que o carro vale 100 mil reais, porém, se o senhor pichinchar, ele falou para mim deixar por 70 para o senhor. O Trump está mais ou menos desse jeito já. Essa história está cheirando esquisito. Bom, esse assessor, ele disse, né, num evento organizado ontem aí, que os serviços onde os Estados Unidos têm uma grande vantagem também são importantes, mas que os Estados Unidos se desequilibram em relação à manufatura. E a gente tem visto notícias, seu Bianco, que envolvem, inclusive, as ações nos Estados Unidos, que têm caído desde o anúncio do seu tarifaço de Donald Trump. Então a gente começa a de fato entender que esse não é um bom cenário para ele,
que talvez uma outra alternativa deve ser tomada. Então, esse assessor dele, ele preside o Conselho de Consultores Econômicos da Casa Branca. Ele disse acreditar que uma série de políticas dos Estados Unidos, incluindo a busca por mais desregulamentação, deve manter a inflação sob controle. Continuamos de olho no Donald Trump, que é que a gente tem a esperar. E nós já discutimos também por aqui, seu Bianco, que o Brasil pode ganhar muito com isso, né? Então, pelo menos nós podemos dizer aí, tem países que estão preocupados. A União Europeia tem discutido bastante e deve apresentar até na semana que vem uma resposta a esse tarifaço do Donald Trump. Enquanto isso, a gente está nadando aqui de costas, boiando. A gente não está no nado em competição nenhuma, a gente está boiando e esperando para ver a maré se sobe ou desce. É mais ou menos assim. Quando você falou de bolsas aí, os prejuízos já que geraram para as bolsas, já desde o dia da posse do Trump, são trilhões de dólares. Então, isso, e principalmente para ele, que é um homem de bolsa de valores, que ele cresceu na vida com isso, quase toda a riqueza dele vem em cima de bolsa. Então, para isso é muito complicado. Tanto é que as bolsas de um dia para o outro, na segunda-feira, abriram uma baixa incrível, né? Aí depois saiu uma notícia que daí as bolsas voltaram a subir. Agora daí essa notícia diz que é fake. E essa oscilação de subir muito bolsa, cair muito bolsa, gera inúmeros ou bilhões ou trilhões de reais, de dólares de prejuízos para alguém e de lucro para alguém. Isso não é bom para ninguém, Jossan. Isso é bom que se mantenha uma estabilidade, que se mantenha uma segurança. Então, essa volatilidade que está tendo deixa o Trump também sem poder político. Porque quando alguém perde muito, essa pessoa vai reclamar. De repente, são pessoas muito próximas a ele que estão perdendo trilhões de reais. Então, isso não é bom para ninguém, principalmente para ele. E aí, o que é que ele pode fazer? Ele voltar atrás? Ele não vai voltar. Isso é da índole dele, é o sistema dele. Então, ele está pedindo água por intermédio de seus assessores. Hello, Donald Trump. Listen to us. Alô, vamos lá, Donald Trump. Ouça a gente aqui. Nós estamos te dando a faca e o queijo, cara. Vai lá, faz o que a gente está mandando. Muda esse trem aí. Houve José, uma notícia. Houve uma notícia agora que haveria ou um assessor ou alguém da Casa Branca, alguém que estava assim muito... um estudioso muito grande, que ele sugeriu mesmo que se fizesse em todos os produtos e em todos os países, tarifa zero. Não poderia vamos dizer, não, então vamos fazer tarifa zero para todo mundo, não vamos tributar ninguém, não vamos fazer nada. Ninguém pode tributar ninguém e também ninguém pode contra-atacar reciprocidade. Aí é o que poderia, vamos dizer, um mundo para ninguém ficar reclamando. Ninguém pode fazer nada, ninguém pode taxar ninguém. Na sua opinião, se tratando de negócios, essa seria de fato uma possibilidade? Eu acho. Você está querendo proteger alguém dentro do seu país? Bom, eu quero proteger minha indústria de álcool. Por que eu quero proteger minha indústria de álcool? Porque eu sou menos competente que os Estados Unidos. Ora, transforme-se em competente, seja inteligente, faça o que eles estão fazendo, procure produzir mais e melhor. O capitalismo é isso, é a competitividade, é a concorrência. Sem haver essa concorrência, você se acomoda. Então não adianta você querer proteger por meio de canetaço. Eu não queria ainda delongar muito nesse assunto, mas eu só queria entender melhor um pouquinho. Não haveria, às vezes,
não deslealdade, uma desvantagem por conta de, por conta de uma monetária. Os Estados Unidos, eles têm vantagem em relação à moeda deles, eles podem produzir e chegar aqui muito mais barato. Vamos comparar o real com a moeda argentina também, que está desvalorizada. Então, não haveriam essas desvantagens em relação ao próprio produto brasileiro, produzido por aqui, usado com o real. O real contra o real não seria desvantajoso em relação ao real com o dólar? A moeda deles é mais forte, porém a mão de obra deles também é muito mais cara. O que é que alguns locais seriam beneficiados, que é o quê? Onde você tem uma mão de obra menos valorizada, que é, por exemplo, que é a China. Eu acho que esse seria o fator que eu até não concordo muito. Por quê? Porque você explora, vamos dizer, uma mão de obra para vender mais barato. Agora, se o mundo inteiro estiver voltado numa moeda só, num valor só, eu acredito que, não do dia para a noite, mas eu acredito que todo o mundo estaria estaria se ajustando em valores reais para toda a população. Vamos liberar tudo, tarifa zero para todo mundo. No nosso próximo assunto, seu Bianco, eu tenho muita alegria em trazer isso aqui, porque a gente mostra como que a produção agrícola tem se destacado com um grande potencial de sustentabilidade. Por incrível que pareça, isso tudo aqui vai trazer algo que gira em torno da sustentabilidade, que a gente já vem falando desde o ano passado da expectativa de uma super safra a nível de Brasil, mas agora a gente vai falar especificamente do estado de Mato Grosso, porque ele tem se destacado com esse final da colheita da soja, com uma produção que deve crescer quase 30%. Tá, Jossan, o número é bacana mesmo, mas onde é que está a sustentabilidade nisso tudo? Acontece que a nossa área de plantio, ela subiu apenas 1,47%, a área plantada. E nós temos uma produção 30% maior, com apenas 1,47% a mais de área plantada. Como isso é possível? Graças a gente já sabe que o clima, que no começo nos deixou muito assustados, no final das contas houve uma reviravolta e deixou com que ele fosse completamente propenso. Mas a tecnologia também está muito ligada a isso. Os estudos, a ciência, o desenvolvimento de novas sementes, isso tudo impacta e faz com que a gente tenha uma média no estado de Mato Grosso, portanto, de 66,26 sacas por hectare, seu Bianco. É motivo de comemorar? Tem que comemorar muito, Jossan. Você elencou diversos fatores, porém ainda tem o fator principal, que eu até acredito que é o alto investimento que o produtor está fazendo em sua propriedade, tanto em tecnologia, tanto em sementes, tanto em produtos, como em maquinário. Porque, para quem não conhece o Mato Grosso tem uma janela muito boa de chuva, uma época de chuva muito bem definida, porém, essas chuvas bem definidas, elas são muito abundantes na época da colheita, principalmente da soja. E se você não tiver um maquinário simplesmente espetacular, grandioso, que você, em meio-dia, você vai, e o produtor rural do Mato Grosso gosta de falar muito, se você não vai lá na roça e rouba da roça aquela produção que tem lá, você perde 2 ou 3 vezes mais. Para quem não conhece o Mato Grosso, se você deixar de colher num determinado dia, ou se você colher a metade da sua produção, vamos dizer, a metade daquilo que você tem plantado, você vai perder, porque depois haverão chuvas abundantes, e essas chuvas, elas deterioram muito o produto, a soja. Além de que essas chuvas, daí elas são prejudiciais para aquele momento da soja, porque a soja já passou do seu prazo de colheita, ela é prejudicial para a soja, e ela deixa de ser benéfica para o plantio do milho, que em seguida já tinha sido plantado o milho. Graças a Deus, os produtores, principalmente do Mato Grosso, têm um investimento altíssimo em maquinário,
em tecnologia, em produção, adubação fantástica. Então, o produtor rural tem muita valia dentro desses recordes que estão sendo feitos agora. E olha que a safra do milho está chegando agora, as chuvas foram boas e pontuais até agora. Acreditamos e tem previsão que vai chover ainda mais nesses próximos 15 dias. Se houver chuva nos próximos 10 ainda dias, se continuar a quantidade de chuva que estamos tendo agora, para os próximos dias aí, haverá recorde no milho também. Então, isso são só notícias boas. A única notícia ruim seria o preço da soja, que aí volta no Trump, que às vezes é o processo de muita especulação, porém os preços estão baixos, mas ainda a gente acredita que eles vão voltar a subir um pouquinho agora. Porém, conforme você já falou, com safras recordes, quem compra a soja também, ele sabe que tem uma oferta abundante. Tendo uma oferta abundante, automaticamente eles vão se segurar no preço e na compra. Parabéns para o nosso produtor rural mato-grossense, que tem demonstrado aí, muita resiliência e muito compromisso com o seu trabalho e com toda uma cadeia aí, né, produtiva. Então, parabéns, a gente só tem a agradecer, né? Parabéns e muito obrigado aos produtores rurais por fazerem tanto. No próximo bloco, seu Bianco, a gente continua falando ainda de produção, mas a gente fala de produção de milho e de cana. Nós já viemos abordando este assunto ultimamente, que são as usinas de etanol, biocombustível, que tem aí chegado com mais sustentabilidade também para melhorar a qualidade de vida do cidadão e também mostrar como que o agronegócio é capaz de alimentar as bocas e também fazer você conseguir sair de um ponto a outro aí gerando combustível. Mas a informação é que o milho tem se tornado mais vantajoso quando se comparado com a cana, que inicialmente o biocombustível vem da cana. E agora o milho, a sua competitividade, ela subiu em relação à cana, que desceu. A gente vai falar sobre isso e também como que a inteligência artificial também colabora dentro das usinas de etanol. É no próximo bloco, o intervalo é rápido e nós voltamos já. A Agrodebate está de volta no nosso último bloco para finalizar com só notícias boas para o agronegócio. A notícia da vez é que o custo para a produção de etanol de cana subiu. Já o custo para a produção do etanol de milho desceu, ou seja, a vantagem do milho está maior e ele, que já é um produto que tem se destacado na produção, se torna cada vez mais importante. Seu Bianco, vem aqui comigo para a gente continuar debatendo sobre estes assuntos para fechar o programa de hoje com chave de ouro. Temos informações muito bacanas e essa vantagem competitiva do etanol de milho sobre o biocombustível da cana, ele acaba deixando a cana de lado. A cana, ela vai se tornar um produto perdido. A gente deve fazer uma substituição por isso tudo. O que deve virar da cana, na sua opinião, nessa história toda? José, a cana vai se manter. Nós temos hoje a produção de etanol de milho 15% da produção nacional. Então, é muito pouco ainda, né? Aos poucos essa produção vai se elevando. Tem uma previsão de que dentro de um ano, vamos dizer, hoje nós temos 30 indústrias de etanol de milho hoje, e tem mais 16 indústrias que estão em implantação. Então isso quer dizer que desses 15% que nós produzimos hoje, nós iremos produzir até 30% do etanol. Porém, os outros 70%, ou hoje os outros 80 e poucos por cento, são da cana.
Então não se pode sair fora da cana e nem se deve. O custo da cana é um pouco mais elevado? E também a gente tem que justificar essa notícia de que o custo do etanol hoje do milho é mais barato, porém esse custo, essa notícia é do milho do ano todo. Porque senão quem nos assiste fala assim, bom, mas o milho esse dia estava 35, agora está 70, 75, como é que está mais barato? Como é que baixou? Então isso é durante o ano, existe uma previsão muito alta de colheita de milho muito boa, e além disso, quando se fala no custo do milho, simplesmente do custo do milho, as usinas elas repassam esse custo em cima do DDG. Eles compram o milho hoje, vamos dizer, no valor aí de 60, 70 reais a saca do milho, e aí eles aumentam o valor do DDG também, quando eles vendem o DDG. Então, por isso que também o custo deles se mantém, o lucro deles se mantém. Mas as usinas de cana devem ainda ficar. Temos o grande valor, a grande vantagem que as usinas de cana também têm o açúcar. Então o Brasil vai se equilibrar. Existem muitas regiões nossas, vamos dizer que quase no litoral ou no Nordeste, que são muitas, ou principalmente São Paulo, que são muito, já estão muito enganjadas exatamente com a cana. Então não é fácil de você sair, você tem equipamento, tudo. O que a gente acha que o Brasil em si, quando começar a passar que o álcool vai passar de 27,5% para 30% a mistura da gasolina. Quando se passa isso, esse percentual de crescimento seja todo ele absorvido por quem? Pelo etanol do milho. E além disso, que o etanol do milho ele é mais barato, ele se torna muito mais vantajoso nas regiões que ele é produzido, os consumidores irão também abastecer seus carros, mas em álcool, porque será muito mais vantajoso do que em gasolina. Isso é muito bom para o produtor, é muito bom para o consumidor e para o meio ambiente também. Muito bem falado. E só para trazer um pouco mais de números aí para o nosso amigo telespectador, a produção de etanol de milho, o custo na produção do etanol de milho no Brasil caiu, como eu falei, 10,5%, ficou mais barato. E para a produção de etanol de cana subiu 6,3%. Então a vantagem do milho tem cada vez ficado mais longe aí em relação à cana, então tem sido cada vez mais vantajoso a produção de biocombustível com etanol, biocombustível de milho. O etanol de milho sendo produzido aí até por causa do DDG, como já disse o senhor Bianco, e a gente já comentou em outras oportunidades por aqui, e também essa expectativa de mercado que traz uma expectativa de aumento cada vez mais gradual da mistura cada vez maior do biocombustível dentro da gasolina. Fora que o consumidor que tem um carro que possui, o motorista que tem um carro que é flex, que ele vai tanto etanol, tanto gasolina, se ele fizer o cálculo lá na bomba do posto e ver que o etanol, que inclusive está mais vantajoso em várias regiões no país, se for mais vantajoso para ele, principalmente nas regiões centrais, na região do centro-oeste do Brasil, onde a produção do biocombustível é mais presente, é bem capaz que esse consumidor ele vai estar usufruindo de um produto mais sustentável, que não depende de combustível fóssil, como o petróleo, que é o caso da gasolina. Isso, o consumidor também, ele sempre faz aquele cálculo costumeiro, que é do 70%. Se você dividir o valor da gasolina pelo do álcool, se der os 70%, quanto mais baixo der ali, mais vantagem você abastecer com o álcool, né?
Eu tenho um dado aqui que o custo do etanol do milho, José, ele custa 1,88 litro, enquanto que a cana custa 2,36 o litro. Então isso é 48 centavos de diferença. Isso para o consumidor, para a própria indústria. E tendo esses dados aqui, mesmo o produtor do milho, a usina de álcool de milho, ela tem nos parâmetros globais, assim, o valor mais ou menos de 15% de lucro líquido em cima desses valores que são trabalhados, tanto do custo de milho, como a venda do DDG e o valor da venda do álcool. Então, muito vantajoso, espetacularmente vantajoso você ter usinas de álcool de milho hoje, principalmente onde você tem muita produção de milho. Também, seu Bianco, a gente também precisa lembrar sempre dessas tarifas dos Estados Unidos, já que as nossas tarifas até então para etanol brasileiro, para entrar nos Estados Unidos, eram de apenas 2,5%. E agora com esse reajuste para 10% adicional, a gente, ao invés de 2,5%, temos 2,5%, conforme informações. Então, isso acaba fechando o mercado para a gente do lado de lá, mas também a gente consegue extrair vantagem disso tudo para o nosso mercado brasileiro? Veja bem, José, aí que está a competitividade. Por que é que nós tínhamos essa taxação maior do álcool norte-americano com o nosso? Porque as indústrias de álcool, principalmente do milho, elas surgiram nos Estados Unidos. E nós tínhamos, então, essa taxação do álcool deles para ter para não ser injusto com a concorrência do álcool, principalmente da cana. Hoje, nós copiamos dos Estados Unidos as usinas de álcool do milho. Hoje estamos sendo muito competitivos. Hoje a produção do milho nacional está sendo todo ano muito mais elevada. Estamos produzindo mais e muito mais milho por hectare, apesar de que não temos a mesma produção dos Estados Unidos, porque lá eles são fantásticos, mas temos potencial para isso. Então vamos mudar, vamos melhorar geneticamente nossas sementes, vamos produzir mais milho, que com isso o custo será menor e automaticamente nós vamos produzir mais álcool, será muito bom para o produtor, como eu falei anteriormente, será bom para o produtor, para o meio ambiente, para todos nós. E aí, quando a gente faz essa análise, é claro que nós não estamos falando de tarifas exclusivas para o Brasil, então essa guerra, essa competitividade tarifária pode fazer com que países queiram também não o etanol americano, pode escolher pelo mercado brasileiro, se a gente está falando de mercado externo. Outros países, ao invés de comprar dos Estados Unidos, podem, é um potencial para o Brasil essa briga tarifária aí. Isso o Brasil vai estar com, vamos dizer, a faca e o queijo na mão. Porém, nós temos muito nós temos muito dentro do nosso país mesmo que aumentar nosso consumo. Nós podemos, ir muito para o álcool, nossos veículos, né? Tem regiões, principalmente no sul do país, que eles quase não usam o álcool. Tanto é que tem cidades ou tem postos de combustíveis na região sul que nem tem álcool para vender. Por quê? Porque não compensa, o preço do álcool lá chega, em virtude de logística, de custo de frete, chega ao mesmo preço da gasolina. A gasolina você tem um consumo menor por quilômetro rodado. Então você vai preferir a gasolina. O consumidor ele não é bobo, ele faz a conta, aquilo que é mais vantajoso, o que ele tem menor custo. E hoje está isso. Mas o álcool no Brasil, eu até tenho uns dados aqui que eu andei pesquisando, que até 2030 nós vamos dobrar o que nós temos hoje de produção de álcool de milho. Então, se nós temos esse 15% de tudo que nós produzimos no país, nós vamos produzir até lá
30% de tudo o que nós vamos consumir, do álcool do milho. E depois, além disso, nós temos que ter um campo para chegar aqui. Nós achamos que o Brasil deve, em todo o consumo nacional, chegar a consumir 40% entre álcool e gasolina. Então temos esse potencial, vamos ver. E isso é muito bom para o agro. Antes de nós estar consumindo petróleo que vem das Arábias ou que vem de países e que polui muito mais o meio ambiente, vamos prestigiar nosso produtor rural, vamos ser bom para o meio ambiente e vai ser muito bom para o nosso bolso também. Fechou com chave de ouro esse assunto. E agora, para a gente fechar o programa com chave de ouro, vamos falar de tecnologia, seu Bianco. Quem diria que um dia a inteligência artificial estaria presente nas nossas vidas? Quem dera, e já atingimos isso através de usinas automatizadas e que garantem maior efetividade na produção. E é claro que muitas vezes a gente encontra problemas no caminho. E a gente pode evitar problemas também com a inteligência artificial. Por que não? Não é mesmo? A gente só fica pensando em resolver, em trocar isso, trocar aquilo, melhorar aqui, eu quero melhorar a minha produção, aumentar isso, mas a gente às vezes esquece de prevenir um incêndio, por exemplo. E é isso que foi apresentado na segunda conferência internacional que aconteceu em Cuiabá, seu Bianco, na quinta-feira passada, dia 3, e o evento foi promovido pela União Nacional do Etanol de Milho e o Datagro, que reuniu produtores, investidores, especialistas e autoridades para debater o crescimento e os desafios no setor e as câmeras térmicas. Depois que eu li essa notícia, eu pensei, claro, por que não? Que uma câmera térmica que pode atuar de forma diferente aí das ferramentas convencionais, como, por exemplo, sensores de fumaça ou as câmeras de monitoramento tradicionais. Assim a gente pode evitar um incêndio, não é mesmo? E um incêndio numa fábrica de biocombustível pode ser inclusive, enfim, o fim do negócio. Sam, vamos recapitular um pouquinho, para quem não é do Mato Grosso, o que é o Mato Grosso em si durante a época da seca. Mato Grosso todo ano tem em torno de 4 a 5 meses que não chove um pingo d'água. E isso fica tudo ao redor muito seco, umidade relativa do ar em torno de 10 a 12%. Uma faísca de fogo em qualquer local, não há bombeiro que consiga apagar. Queima-se milhares e milhares de hectares. Então, a população inteira do Mato Grosso ou do Centro-Oeste, ela se precavém muito de incêndios. Aí que vem essa inteligência artificial que a gente fala, que você está comentando, que ele vamos dizer, são raios infravermelhos, né, que detectam dentro, aonde que tem uma faixinha um pouco mais de calor, aonde que possa ter, e também tem sensores dentro dessas usinas, aonde a temperatura aumentou um pouquinho a mais, automaticamente vai disparar um alarme, essa é a maneira com que a gente possa usufruir, ou pelo menos se precaver de grandes e proporcionais incêndios que podem acabar com tudo, igual você falou. Isso também, se a gente imaginar o que é um automóvel nosso, vamos dizer, tem a temperatura lá da água. Se a temperatura da água subiu, e daí acende uma luz vermelha lá, o que você vai fazer? Você vai parar e vai ver onde quer, vai direto no radiador. Teoricamente seria a mesma coisa, vai haver disparos de alarme, porque haverão sensores de temperatura em todos os sítios, em todos os tanques. Então isso é fantástico, esses pesquisadores estão de parabéns, porque só quem sofreu e sofre com incêndios é que sabe a quantidade de prejuízo que nós possamos ter dentro em virtude ou por causa de um incêndio. Em determinados
setores, ou enfim, até mesmo no pessoal, a gente pode ver a inteligência artificial não sendo muito bem aplicada, mas no mundo dos negócios ela está sendo eficiente, assim, até demais. A gente está vendo que essa ferramenta, essa nova ferramenta, ela é capaz de reconhecer até um objeto estranho no meio do milho. Então a gente pode ter resolução de vários problemas, aumento dos ganhos, enfim, só benefícios que vão aparecendo com inteligência artificial e desses cientistas que criam e dedicam seu tempo para isso. E é aquilo que eu venho falando, ao invés da gente reclamar que a inteligência artificial está tirando vagas de emprego, e a gente já teve até uma outra discussão nesse sentido por aqui, né, seu Bianco? Mas por que não investir o seu tempo para criar ferramentas que vão resolver o problema? Às vezes você de casa que está nos assistindo pode ser o criador, o desenvolvedor de uma ferramenta como essa. Seu Bianco, para encerrar. Beleza, é aí mais uma chance de uma startup, né? Isso. Tá bom, Wilson, uma beleza. Startup, um modelo de negócio. Obrigado mais uma vez, seu Bianco, por hoje. Obrigado por você, até amanhã. Boa noite a todos que nos assistem. Valeu, boa noite para você, boa noite meu amigo telespectador, minha amiga telespectadora ligados por aqui. Amanhã tem mais, boa noite para você, até lá.